Capítulo 9. O ciclo heróico-urânico ocidental. Secção A. O ciclo helênico. Se nos voltarmos agora para o Ocidente, e em primeiro lugar para Hélada, verificaremos que esta se apresenta sobre um duplo aspecto. O primeiro corresponde aos valores que presidiram, como já vimos, à formação de outras grandes tradições, e são as de um mundo ainda não secularizado, ainda penetrado do princípio genérico do sacro. O segundo aspecto refere-se, pelo contrário, a processos que preludiam o último ciclo, o ciclo humanista, laico e racionalista. E é precisamente através deste aspecto que muitos modernos veem na Grécia o princípio da sua civilização. Também a civilização helénica apresenta um extrato mais antigo, que é o Egeu e Pelágico, em que se encontra com frequência o tema geral da civilização atlântica da Idade da Prata, sobretudo sob a forma de demetrismo, com uma repetida interferência de temas de uma ordem mais baixa, ligados a cultos ctónico-demoníacos. A este extrato opõe-se a civilização, propriamente helénica, criada pelas raças conquistadoras aqueias e dóricas. Esta caracteriza-se pelo ideal olímpico do ciclo homérico e pelo culto de Apolo e Porbóreo, cuja luta vitoriosa contra a serpente Python, sepultada sob o templo apolíneo de Delfos, e é em Delfos que, antes deste culto, vigorava o oráculo da mãe, de Gea, associado ao demónio das águas, ao Poseidon atlântico-pelágico. É ainda um dos mitos de duplo significado. Por um lado, significado metafísico, e por outro, de luta de uma raça de ciclo urânico contra uma de culto ctónico ou telúrico. Em terceiro lugar, tem de se considerar os efeitos de um reemergir do extrato originário, graças à qual se reafirmaram os diferentes aspectos do dionisismo, do afroditismo, do próprio pitagorismo e de outras orientações ligadas ao culto e ao rito ctónios, com as correspondentes formas sociais e dos costumes. Estas constatações aplicam-se igualmente, em grande medida, ao plano étnico. Deste ponto de vista, pode-se distinguir, de uma maneira geral, três camadas. A primeira corresponde a resíduos de raças completamente estranhas às do ciclo nórdico-ocidental ou atlântico, e, portanto, também às raças indo-europeias. O segundo elemento tem provavelmente por origem ramificações da raça atlântico-ocidental, que nos tempos antigos teria impelido uma sua ponta avançada para a bacia do Mediterrâneo. Poder-se-á igualmente chamar-lhe paleo-indo-europeia, tendo no entanto em conta, no plano da civilização, a alteração e a evolução que ela sofreu. É a este elemento que se associa essencialmente a civilização pelágica. O terceiro elemento corresponde aos povos propriamente helénicos, de origem nórdico-ocidental, que desceram até à Grécia numa época relativamente recente. Esta tripla estratificação iremos encontrá-la igualmente com o dinamismo das correspondentes influências na antiga civilização itálica, e é possível que na Hélada também não seja estranha às três classes da antiga Esparta: os espartiatas, os periecos e os ilotas. E a tripartição, em vez da quadripartição tradicional, explica-se aqui pela presença de uma aristocracia que, tal como, em diversos casos, se produziu também na Romanidade, teve um caráter sagrado, ao mesmo tempo que guerreiro. Foi este, por exemplo, o caso da linhagem dos Heráclidas, ou dos Gelónidas, os resplandecentes, que tinham por chefe de estirpe o próprio Zeus ou Gelão. A diferença que separa o mundo aqueu em relação à civilização pelágica anterior não se reflete apenas no tom hostil em que os historiadores gregos se exprimiram frequentemente a respeito dos pelágicos, e na ligação que estabeleceram entre este povo e os cultos e os costumes de tipo egípcio-siríaco. É um facto reconhecido pelos próprios investigadores modernos, tal como é reconhecida, em contrapartida, a afinidade de raça, de costumes e, em geral, de civilização dos aqueus e dos dórios, com os grupos nórdico-arianos, dos celtas, dos germanos e dos escandinavos.
assim como com os arianos da Índia. A nua pureza das linhas, a clareza geométrica e solar do estilo dórico, a essencialidade e uma simplificação que exprime algo de libertado, ao mesmo tempo que o poder de uma primordialidade que, no entanto, se afirma, de uma maneira absoluta, como forma e cosmos, perante o caráter caoticamente orgânico e ornamental dos símbolos animais e vegetais que se afirma nos vestígios da civilização cretense minoica. As luminosas figurações olímpicas, frente às tradições de deuses serpentes e de homens serpentes, de demónios de cabeça de burro e de deusas negras de cabeça de cavalo, frente ao culto mágico do fogo subterrâneo ou de deus das águas. Diz-nos claramente quais foram as forças que se defrontaram na Grécia nessa gesta pré-histórica de que um dos episódios foi a derrocada do lendário reino de Minos, que reinou sobre a terra pelágica, em que Zeus é um demónio ctónio e é mortal, em que a negra Mãe Terra é a maior e a mais poderosa das divindades, em que vigora predominantemente o culto, sempre ligado ao elemento feminino e talvez associado à decadência egípcia, de Hera, Hestia e Temis, das três graças e das Nereides, em que, de qualquer modo, o limite supremo é constituído pelo mistério demétrico-lunar, não sem transposições ginecocráticas no rito e nos costumes. Este substrato pelágico teve espiritualmente relações com as civilizações asiáticas da bacia do Mediterrâneo, e a empresa Aqueia contra Troia, que não pertence apenas ao domínio do mito, no entanto não deixa de ir buscar ao mito o seu sentido mais profundo. Troia encontra-se essencialmente sob o signo de Afrodite, deusa de que Astarte, Tanit, Ishtar e Milita são outras reencarnações e são as amazonas imigradas para a Ásia que vêm em seu socorro contra os aqueus. Segundo Hesíodo, é combatendo contra Troia que teria tombado uma parte dessa raça de heróis que Zeus Olímpico tinha predestinado para a reconquista de um estádio de espiritualidade semelhante à espiritualidade primordial. E Heracles, tipo particularmente dórico, inimigo eterno da deusa plástica Hera, que conquistou o machado simbólico bicúspide, Labus, usurpado por personagens femininas e por amazonas durante o ciclo pelágico, aparece noutras tradições como o conquistador de Troia e o exterminador dos chefes troianos. E quando Platão fala da luta dos antepassados dos helenos contra os atlantes, trata-se de um relato que, por ser mítico, nem por isso é menos significativo e, verosimilmente, reflete o aspecto espiritual de um episódio de lutas travadas pelos antepassados nórdico-arianos dos aqueus. Entre as indicações análogas que se conservaram no mito, pode-se mencionar a luta entre Atenas e Poseidon pela posse da Ática. Poseidon parece ter sido o deus do culto mais antigo, suplantado pelo de Atena Olímpica. Também se pode citar a luta entre Poseidon e Hélios, deus solar que conquistou o istmo de Corinto e a Acrocorinto, que Poseidon tinha cedido a Atena. Num plano diferente, encontra-se nas Eumênidas de Ésquilo um eco, igualmente simbólico, da vitória da nova civilização sobre a antiga. Na Assembleia Divina que julga Orestes, que tinha matado a sua mãe Clitemnestra para vingar o pai, aparece de maneira muito clara o conflito entre a verdade e direito viril e a verdade e direito materno. Apolo e Atena colocam-se contra as divindades femininas noturnas que querem vingar sobre Orestes, contra as Iríneas. O facto de se invocar o nascimento simbólico de Atena, oposto à maternidade sem marido das virgens primordiais, para se afirmar que se pode ser pai sem mãe, traz aqui à luz precisamente o ideal superior da virilidade, a ideia de uma geração espiritual pura, separada do plano naturalista em que dominam a lei e a condição da mãe. Com a absolvição de Orestes, é portanto uma nova lei que triunfa, um novo costume, um novo culto, um novo direito, como constata com amargura o coro das Eumênidas, as divindades femininas ctónicas de cabeça de serpente, filhas da noite, símbolos da antiga era pré-helénica.
E é significativo que Ésquilo tenha precisamente escolhido como lugar do julgamento divino a colina de Ares, o deus guerreiro, na antiga cidadela das Amazonas que Teseu tinha destruído. A concepção olímpica do divino, entre os helenos, é uma das expressões mais características da luz do norte. É a visão de um mundo simbólico de essências imortais luminosas, destacadas da região inferior dos seres terrestres e das coisas submetidas ao devir, mesmo se, por vezes, figura uma gênese na origem de alguns deuses. É uma visão do sagrado correspondente analogicamente aos céus resplandecentes e aos cumes nevados, como nos símbolos do Asgard édico e do Meru védico. A concepção do caos como princípio originário, da noite e do erbo como as suas primeiras manifestações e como os princípios de todas as gerações posteriores, incluindo a da luz e do dia, da Terra como mãe universal anterior ao seu marido celeste, e por fim de toda a contingência de um devir, de uma morte e de uma transformação caóticas, introduzida entre as próprias naturezas divinas. Na realidade, estas ideias não são helénicas. São temas que, no sincretismo hesiodiano, denunciam o seu substrato pelágico. Ao mesmo tempo que o tema olímpico, a Hélada conheceu, sob um aspecto particularmente típico, o tema heroico. Igualmente destacados da natureza mortal e humana, semideuses participando da imortalidade olímpica, é assim que aparecem helenicamente os heróis. Quando não é o próprio sangue de um parentesco divino, ou seja, uma supranaturalidade natural, é a ação que define e constitui o herói dórico e aqueu. A sua substância, tal como a dos tipos que nela derivaram no decorrer de ciclos mais recentes, é completamente épica. Não conhece os abandonos da luz do sul, o repouso no seio que o gerou. É a vitória, Nike, que coroa o Héracles dórico na residência olímpica. Aqui vive uma pureza viril que é imune ao titânico. O ideal, com efeito, não é Prometeu, considerado pelo Heleno como um vencido em relação a Zeus, que surge igualmente em várias lendas como vencedor dos deuses pelágicos. O ideal é o herói que resolve o elemento titânico, que liberta Prometeu depois de se ter posto do lado dos olímpicos. É Heracles, antiginecocrático, que destrói as Amazonas, que fere a Grande Mãe, que se apodera dos pontos das Hespérides, vencendo o dragão, que resgata o próprio Atlas, visto que não há o sentido de uma punição, mas sim no de uma prova que ele assume a função de polo, e sustém o peso simbólico do mundo, até que Atlas lhe traga os pomos, que, finalmente, através do fogo, passa definitivamente da existência terrestre para a imortalidade olímpica. Divindades que sofram e que morram para depois reviverem, como as próprias naturezas vegetais produzidas pela terra. Divindades que personifiquem a paixão da alma ansiosa e despedaçada. São completamente estranhas a esta espiritualidade helénica originária. Enquanto o ritual quetónico, que corresponde aos estratos aborígenes e pelágicos, se caracteriza pelo temor das forças demoníacas, pelo sentimento penetrante de uma contaminação, de um mal que é preciso afastar, de uma infelicidade que se tem de exorcizar. O ritual olímpico aqueu conhece apenas relações claras e precisas com os deuses concebidos de uma maneira positiva, como princípio de influências benéficas, sem ansiedade, quase com a familiaridade e dignidade de um do Ut-10, num sentido superior. Até mesmo o destino, diferentemente reconhecido, que pesava agora sobre a maior parte dos homens da Idade Obscura, o Hades, não inspirava angústia a esta humanidade viril. Esta contemplava-o calmamente. A Melior Spes, da minoria, ligava-se à pureza do fogo, a que se ofereciam ritualmente os cadáveres dos heróis e dos grandes, com vista a facilitar a sua libertação definitiva graças à incineração dos corpos. Enquanto o rito de restituição simbólica ao seio da Mãe Terra, pela inumação, era praticado sobretudo pelas estirpes pré-helénicas e pelágicas. O mundo da antiga alma, aquela, não conheceu o patos da expiação e da salvação. Ignorou os êxtases e os abandonos místicos. Contudo, é conveniente separar aqui,
o que está aparentemente unido, restituindo às suas origens antitéticas os elementos de que se compõe o conjunto da civilização helénica. Na Grécia pós-homérica, surgem vários vestígios de uma reação das camadas originárias subjugadas contra o elemento propriamente helénico, e que aparecem temas quetónicos próprios exatamente da civilização mais antiga, mais ou menos destruída ou transformada, e que surgem na medida em que os contactos com as civilizações vizinhas contribuíram para as reavivar. O ponto de crise situa-se também aqui entre os séculos VII e VI. Neste período, irrompe na Grécia o dionisismo, fenómeno que se torna muito mais significativo pelo facto de ter sido sobretudo o elemento feminino a abrir-lhe o caminho. Já nos referimos ao sentido universal deste fenómeno. Limitar-nos-emos agora a precisar que este sentido se conserva mesmo quando se passa das formas selvagens trácias para o Dionísio órfico e helenizado, que contudo permanece sempre um deus subterrâneo, associado à Gea e aos Zeus quetónicos. Aliás, se no desenfriamento e nos êxtases do dionisismo trácio poderia ainda produzir-se a experiência real do transcendente, vê-se começar pouco a pouco a predominar no orfismo um pato já próprio das religiões de redenção mais ou menos humanizadas. Além disso, à doutrina olímpica das duas naturezas, sucede-se aqui a crença na reencarnação, em que o princípio da mudança passa para o primeiro plano e em que se estabelece uma confusão entre um elemento mortal presente no imortal e um elemento imortal presente no mortal. Tal como o judeu se sente amaldiçoado pela queda de Adão, concebida como pecado, igualmente o órfico explica o crime dos titãs que devoraram o Deus, só muito raramente concebendo a verdadeira possibilidade heroica. Ele espera de uma espécie de salvador, que conhece a mesma paixão da morte e da ressurreição que os deuses plantas e os deuses anos, a salvação e a libertação do corpo. Tal como justamente se salientou, esta doença infecciosa, que é o complexo de culpa com o terror da punição além-túmulo, com o impulso desordenado de sair da parte inferior e passional do ser para uma libertação evasionista, foi sempre ignorado pelos gregos no decorrer do melhor período da sua história. Essa doença é anti-helénica e provém de influências estrangeiras. E a mesma observação deve ser aplicada à estetização e à sensualização da civilização e da sociedade grega posterior, à predominância das formas jónicas e coríntias sobre as dóricas. Quase ao mesmo tempo que a epidemia dionisíaca, teve lugar a crise do antigo regime aristocrático-sacral das cidades gregas. Um fermento revolucionário altera a partir das bases as antigas instituições, a antiga concepção do Estado, da lei, do direito e da própria propriedade, e dissociando o poder temporal da autoridade espiritual, reconhecendo o princípio eletivo e introduzindo instituições que se foram abrindo progressivamente às camadas sociais inferiores e à impura aristocracia do censo, casta dos mercadores, Atenas, Cumes, etc., e finalmente à própria plebe protegida pelos tiranos populares, Argos, Coríntios, Sicione, etc., dá lugar ao regime democrático, realeza, oligarquia, burguesia e, para terminar, dominadores ilegítimos que vão buscar o seu poder a um prestígio puramente pessoal e que se apoiam no demos. São estas as fases da evolução que, depois de se ter manifestado na Grécia, se repete na Roma Antiga e se realiza em seguida em grande escala e de uma maneira total no conjunto da civilização moderna. Ora, tem de se ver, na democracia grega, mais que uma vitória do povo grego, uma vitória da Ásia Menor e, melhor ainda, do Sul, sobre as estirpes helénicas originárias, cujas forças se encontravam dispersas. O fenómeno político está extremamente ligado a manifestações análogas que atingem mais diretamente o plano do espírito. Trata-se da democratização que sofreram a concepção da imortalidade e a do herói. Se os mistérios de Deméter em Eleusis, na sua pureza originária e no hermetismo aristocrático, podem ser considerados como uma sublimação do antigo mistério pelágico pré-helênico, este substrato antigo
insurgiu-se e dominou novamente a partir do momento em que os mistérios eleusinos admitem qualquer um a participar do rito que se destinava a criar um destino desigual depois da morte, lançando assim uma semente que o cristianismo deveria levar mais tarde ao seu pleno desenvolvimento. É assim que nasce e se difunde na Grécia a estranha ideia de que a imortalidade é uma coisa quase normal para qualquer alma de mortal. Paralelamente, democratiza-se a noção de herói a ponto de, em certas regiões, por exemplo na Beócia, se acabar por considerar como heróis homens que, como exprimiu argutamente alguém, de heróico não tinham senão o simples facto de estarem mortos. O pitagorismo na Grécia, sob diferentes aspectos, significou um retorno do espírito pelágico. Apesar dos seus símbolos astrais e solares, e embora se possa mesmo entrever neles certos ecos hiperbóreos, a doutrina pitagórica está essencialmente impregnada do tema demétrico e panteísta. No fundo, é o espírito lunar da ciência caldaica ou maia que se reflete na sua visão do mundo como número e harmonia. E é o tema obscuro, pessimista e fatalista do telurismo que se conserva na concepção pitagórica do nascimento terrestre como punição e mesmo na doutrina da reencarnação. Já se sabe a que sintoma corresponde isto. A alma que perpetuamente se encarna não é mais que a alma submetida à lei telúrica. O pitagorismo e mesmo o orfismo, ao ensinar a reencarnação, mostram a importância que dão ao princípio teluricamente submetido ao renascimento e, portanto, a uma verdade que é a da civilização da mãe. A nostalgia de Pitágoras pelas deusas de tipo demétrico, depois da sua morte, a residência de Pitágoras tornou-se um santuário de Deméter, a dignidade que as mulheres tinham nas seitas pitagóricas, em que figuravam inclusivamente como iniciadoras e em que significativamente a incineração ritual funerária era proibida e sim um horror pelo sangue. Nesta perspectiva, são bastante compreensíveis. Num quadro deste género, a própria saída do ciclo dos renascimentos não pode deixar de se revestir de um caráter suspeito. No orfismo, é significativo que a residência dos bem-aventurados não seja na terra, como no símbolo aquele dos Campos Elíseos, mas sim debaixo da terra, na companhia dos deuses inferiores, em oposição ao ideal de imortalidade próprio da via de Zeus, e fazendo referência à região dos que são imperturbáveis, inacessíveis na sua perfeição e pureza, como as naturezas fixas do mundo urânico, da região celeste em que domina, nas essências estelares, isentas de mistura, distintas e perfeitamente elas mesmas, a virilidade incorpórea da luz. O conselho de Píndaro, não tentar tornar-se um deus, anuncia já em geral um atenuar da tensão do antigo impulso heroico da alma helénica para a transcendência. Trata-se aqui apenas de alguns dos numerosos sintomas desta luta entre dois mundos, que na Hélade não teve uma conclusão precisa. O centro tradicional do ciclo helénico encontra-se nos Zeus aqueus e em Delfos, no culto hiperbóreo da luz, e é no ideal helénico da cultura como forma, como cosmos que resolve o caos em lei e em clareza, juntamente com uma aversão pelo indefinido, pelo ilimitado, e é finalmente no espírito dos mitos heróico-solares que se conservou o elemento nórdico-oriano. Mas o princípio do Apolo délfico e do Zeus olímpico não conseguiu formar um corpo universal e vencer realmente o elemento personificado pelo demónio Python, de que de 8 em 8 anos se renovava a matança ritual, ou pela serpente subterrânea que aparece no ritual mais antigo das festas olímpicas de Ásia. Ao lado deste ideal viril da cultura como forma espiritual, ao lado dos temas heróicos, das traduções especulativas do tema urânico da religião olímpica, insinuaram-se com tenacidade e afroditismo e sensualismo o dionisismo e esteticismo, ao mesmo tempo que se afirmavam a orientação místico-nostálgica dos retornos órficos, o tema da expiação, a visão contemplativa demétrico-pitagórica da natureza e o vírus da democracia e do antitradicionalismo. E se no individualismo helénico se mantém, por um lado, algo de ethos nórdico-ariano, por outro lado, este manifesta-se aqui como um limite que o tornará incapaz de se defender
contra as influências do antigo substrato que o farão degenerar num sentido anárquico e destruidor. Isto irá repetir-se diversas vezes sobre o solo itálico, até ao Renascimento, e além disso desempenhará um papel determinante no ciclo bizantino. É significativo que seja pela mesma via do norte, percorrida pelo Apolo Délfico, que se tenha desenrolado com o Império de Alexandre da Macedónia a tentativa de organizar unitariamente a Hélada. Mas o grego não é suficientemente forte para a universalidade que implica a ideia de império. A polis, no Império Macedónio, em vez de se integrar, dissolve-se. A unidade e a universalidade, no fundo, favorecem aqui o que tinham favorecido as primeiras crises, democráticas e antitradicionais. Atuam no sentido da destruição e do nivelamento, e não da integração deste elemento pluralista e nacional, que tinha servido de base sólida à cultura e à tradição no âmbito de cada cidade. É nisto que se manifestam precisamente os limites do individualismo e do particularismo gregos. A queda do Império de Alexandre, império que poderia ter significado o início de uma nova afirmação contra o mundo asiático meridional, portanto não se deve simplesmente a uma contingência histórica. Na época do declínio deste império, a calma pureza solar do antigo ideal helénico já não é mais que uma mera recordação. O facto da tradição desloca-se para outra terra. Já chamamos várias vezes a atenção para a simultaneidade das crises que se manifestaram no seio de diversas tradições entre os séculos XVII e V a.C., como se emergissem novos grupos de forças para derrubar um mundo já vacilante e dar início a uma nova época. Estas forças, fora do Ocidente, foram na maior parte dos casos tidas por reformas, restaurações ou por novas manifestações tradicionais. No Ocidente, pelo contrário, dir-se-ia que estas forças conseguiram romper a barreira tradicional e abrir caminho e, portanto, preparar a queda definitiva. Já falamos da decadência que se manifestou no Egito dos últimos tempos, ainda mais em Israel e no ciclo mediterrâneo oriental em geral. Decadência essa que deveria atingir a própria Grécia. O humanismo, tema característico da Idade do Ferro, já anunciava, através do aparecimento do sentimentalismo religioso e da dissolução dos ideais de uma humanidade virilmente sagrada. Mas o humanismo abre resolutamente outras vias, em particular na Hélada, com o advento do pensamento filosófico e na investigação física. E a este respeito, não se manifesta nenhuma reação tradicional considerável. Pelo contrário, assiste-se ao seu desenvolvimento regular, paralelamente ao desenvolvimento de uma crítica laica e antitradicional. Foi como que a propagação de um cancro nos elementos sãos e antisseculares que ainda subsistiam na Grécia. Embora isto corra o risco de ser dificilmente concebível para o homem moderno, é verdade que historicamente a predominância do pensamento é um fenómeno marginal e recente, mesmo sendo anterior à concepção puramente física da natureza. O filósofo e o físico não passam de dois produtos degenerescentes surgidos numa fase já avançada da última idade, a Idade do Ferro. Esta descentralização, que, no decorrer das fases já consideradas, veio a separar gradualmente o homem das suas origens, deveria finalmente fazer dele, em vez de um ser, uma existência, ou seja, algo que está de fora, uma espécie de fantasma, de tronco, que no entanto terá a ilusão de reconstruir sozinho a verdade, a sanidade e a vida. A passagem do plano do símbolo ao dos mitos, com as suas personificações e o seu esteticismo latente, anuncia já, na Hélada, uma primeira descida de nível. Mais tarde, os deuses, já enfraquecidos pela sua transformação em figuras mitológicas, tornam-se conceitos filosóficos, ou seja, em abstrações, ou então objetos de um culto esotérico. A emancipação do indivíduo em relação à tradição, sob a forma de pensador, a afirmação da razão como instrumento de livre crítica e de conhecimento profano, derivaram normalmente desta situação. E é precisamente na Grécia que elas se manifestaram, pela primeira vez, de uma maneira característica. Bem entendido, foi só muito mais tarde, durante o Renascimento, que este fenómeno deveria atingir o seu desenvolvimento completo. Igualmente, foi só mais tarde, com o cristianismo, que o humanismo, enquanto patos religioso,
se tornaria o tema dominante de todo um ciclo de civilização. Por outro lado, na Grécia, apesar de tudo, a filosofia estava geralmente centrada menos no mental que nos elementos de natureza metafísica e misteriosófica, e que eram ecos de ensinamentos tradicionais. E além disto, esta filosofia foi sempre acompanhada, mesmo no epicurismo e entre os cireneus, por uma investigação de formação espiritual, de ascese e de autarquia. Os físicos gregos, apesar de tudo, continuaram em grande medida a fazer teologia. E é preciso ser ignorante, como certos historiadores modernos, para se supor, por exemplo, que a água de Tales ou o ar de Anaximandro pudessem ser identificados com os elementos materiais. Mas há mais. Houve quem tentasse virar o novo princípio contra si mesmo, com vista a uma reconstrução parcial. Foi precisamente a ideia de Sócrates que pensou que o conceito filosófico poderia servir para dominar a contingência das opiniões particulares, bem como o elemento dissolvente individualista do sofisma, e restabelecer verdades universais e supraindividuais. Esta tentativa, infelizmente, deveria conduzir, por uma espécie de viragem, ao desvio mais fatal. Deveria substituir o espírito pelo pensamento discursivo, confundido com o ser, uma imagem que, embora seja a imagem do ser, continua, no entanto, não ser. Coisa humana e real, por abstração. E enquanto o pensamento, no homem capaz de afirmar conscientemente o princípio de que o homem é medida de todas as coisas e de fazer dele um uso declaradamente individualista, destruidor e sofista, mostrava abertamente os seus caráteres negativos, ao ponto de surgir menos como um perigo que como o sintoma visível de uma decadência. O pensamento que, pelo contrário, tenta exprimir o universal e o ser na forma que lhe é própria, ou seja, racional e filosoficamente, e transcender com o conceito, por uma retórica, tudo que é particular e contingente no mundo sensível, este pensamento constitui a sedução e a ilusão mais perigosas, um instrumento de um humanismo e, portanto, de um irrealismo muito mais profundo e mais corrosivo, que em seguida deveria envolver completamente o Ocidente. O objetivismo, que alguns historiadores da filosofia denunciam no pensamento grego, corresponde ao apoio que ela ainda vai buscar, consciente ou inconscientemente, ao saber tradicional e à atitude tradicional do homem. Depois de desaparecer este apoio, o pensamento torna-se a sua própria razão suprema, perdendo qualquer referência transcendente e suprarracional, para desembocar, por fim, no racionalismo e no criticismo modernos. Vamos limitar-nos a fazer aqui uma breve alusão a um outro aspecto da revolução humanista da Grécia, relativo ao desenvolvimento hipertrófico, já profano e individualista, das artes e das letras. Em relação à força das suas origens, tem de se ver aqui também uma degenerescência e uma desagregação. O apogeu do mundo antigo corresponde ao período em que, sob a rudeza das formas exteriores, uma realidade intimamente sacra se traduzia, sem expressionismos, pela grandeza do estilo de vida dos dominadores e conquistadores num mundo claro e livre. Assim, o período da grandeza da Hélade corresponde ao que se denomina por Idade Média Grega, com o seu epos e o seu ethos, com os seus ideais de espiritualidade olímpica e de transfiguração heroica. A Grécia civilizada, mãe das artes, a que juntamos com a Grécia filosófica os modernos admiram e sentem tão próximos de si, é a Grécia crepuscular. Isto foi muito nitidamente sentido pelos romanos das origens, que possuíam ainda, no estado puro, o mesmo espírito viril da época arqueia. É assim que se encontram no Catão expressões de desprezo pela nova ralé de homens de letras e de filósofos. E a helenização de Roma, sob a forma de uma proliferação humanista e já quase iluminista de estetas, de poetas, de homens de letras e de eruditos, sob muitos aspectos, preludia já a sua decadência. É este o sentido geral do fenómeno, abstraindo-nos, por consequência, do que a arte e a literatura grega conservaram apesar de tudo, aqui e ali, de sagrado, de simbólico, de independente da individualidade do autor, em conformidade com o que foram a arte e a literatura dentro das grandes civilizações tradicionais e que só deixaram de ser no mundo antigo degenerado e, mais tarde, no conjunto do mundo moderno.
Secção B. O ciclo romano. Roma nasce no momento em que se manifesta, um pouco por toda a parte, nas antigas civilizações tradicionais, a crise de que já falamos. E se nos abstrairmos do Sacro Império Romano, que de resto corresponde, em grande medida, a uma recuperação da antiga ideia romana, o Roma surge-nos como a última reação contra estas crises. A tentativa, vitoriosa durante um ciclo inteiro, de escapar às forças da decadência já ativas nas civilizações mediterrânicas e de organizar um conjunto de povos, realizando, sob uma forma mais sólida e mais grandiosa, o que o poder de Alexandre Magno não tinha conseguido senão durante um curto período. Não se pode compreender o significado de Roma se não se perceber, em primeiro lugar, a diferença que separa a sua linha central do seu desenvolvimento das tradições próprias da maior parte dos povos da Itália, em cujo meio Roma nasceu e se afirmou. Como já muito justamente foi salientado, pretende-se que a Itália pré-romana foi habitada apenas por etruscos, sabinos, oscos, sebelos, volscos, samnitas e, ao sul, por fenícios, sículos, sicanos, imigrados gregos, siríacos, etc. E eis que, de repente, sem saber nem como nem porquê, deflagra uma luta contra quase todas estas populações, contra os seus cultos, as suas concepções do direito, as suas pretensões ao poder político. Aparece um novo princípio que tem o poder de subjugar tudo e todos, de transformar profundamente o antigo, testemunhando uma força de expansão que tem o mesmo caráter inelutável que as grandes forças das coisas. Da origem deste princípio não se fala, ou, se falar, fala-se num plano empírico e não essencial, o que ainda é pior que não falar absolutamente nada, de modo que os que preferem deter-se diante do milagre romano, como diante de um facto que é mais para admirar que para explicar, são os que tomam o partido mais sensato. Por detrás da grandeza de Roma, nós vemos, pelo contrário, forças de ciclo ariano-ocidental e heroico. Por detrás da sua decadência, vemos a alteração destas mesmas forças. É evidente que, num mundo que já está misturado e afastado das suas origens, se torna essencialmente necessário fazer referência a uma ideia supra-histórica, mas, no entanto, suscetível de exercer uma ação formativa na história. É neste sentido que se pode falar da presença em Roma de um elemento ariano e da sua luta contra as pretensões do Sul. A investigação aqui não pode tomar como base o simples facto racial e étnico. É certo que na Itália, antes das migrações célticas e do ciclo etrusco, apareceram núcleos derivando diretamente da raça boreal ocidental, que, frente tanto às raças aborígenes como às ramificações corpusculares da civilização paleomediterrânica, de origem atlântica, tiveram o mesmo significado que o aparecimento dos dóricos e dos aqueus na Grécia. Os vestígios destes núcleos, especialmente no que se refere aos símbolos, por exemplo, nas descobertas de Val Camónica, remontam visivelmente ao ciclo hiperbóreo e à civilização da rena e do machado. Além disso, é provável que os antigos latinos, no sentido restrito do termo, tenham sido um veio sobrevivente a um ressurgimento desses núcleos, diversamente misturados com outras populações itálicas. Contudo, para além disto, é sobretudo ao plano da raça do espírito que temos de fazer referência. É o tipo da civilização romana e do homem romano que pode atestar de modo válido a presença e o poder, nesta civilização, da mesma força que esteve no centro dos ciclos heroicos urânicos de origem nórdico-ocidental. Quanto mais dúbia é a homogeneidade racial da Roma das origens, mais atingível é a ação formativa que essa força exerceu sobre a matéria a que se aplicou, assimilando-a, elevando-a e diferenciando-a do que pertencia a um mundo diferente. São numerosos os elementos que testemunham uma relação entre, por um lado, as civilizações itálicas entre as quais nasceu Roma e o que foi conservado destas civilizações na primeira romanidade e, por outro lado, as variantes telúricas, afrodíticas e demétricas das civilizações telúrico-meridionais. O culto da deusa, que a Grécia deve sobretudo à sua componente pelágica,
constituiu com toda a verosimilhança a característica predominante dos ciclos e dos sabinos. A principal divindade sabina é a deusa Ctónia Fortuna, que volta a aparecer sob as formas de Horta, Ferónia, Vesuna, Iruntas, Hora, Hera. E Juno, Vênus, Ceres, Bona, Dea, Deméter, no fundo, não são mais que reencarnações do mesmo princípio divino. É um facto que o mais antigo calendário romano foi de tipo lunar, que os primeiros mitos romanos foram bastante ricos de figuras femininas, Mater, Matuta, Luna, Diana, Igéria e assim por diante, e que nas tradições relativas, nomeadamente a Marte, Hércules e Flora, a Hércules e Larência, a Númia e à própria Igéria, e em diversas outras, perpassa o tema arcaico da dependência do masculino em relação ao feminino. Estes mitos, no entanto, remontam a tradições pré-romanas, como a lenda de Tanaquil, de origem etrusca, em que surge o tipo da mulher real asiático-mediterrânica que Roma, em seguida, procura purificar das suas características afrodíticas e transformar em símbolo todas as virtudes das matronas. Porém, transformações semelhantes, que se impuseram à romanidade em relação ao que ela encontrou, mas que era incompatível com o seu espírito, não impedem que se distinga, sob a camada mais recente do mito, uma outra camada mais antiga, pertencente a uma civilização oposta à civilização romana. Esta camada revela-se, nomeadamente, através de certas particularidades da Roma antiga, tal como a sucessão real por via feminina ou o papel desempenhado pelas mulheres na ascensão ao trono, especialmente quando se trata de dinastias estrangeiras ou de reis com nomes plebeus. É característico que Sérvulo Túlio, que teve acesso ao poder precisamente graças a uma mulher e que é um defensor da liberdade plebeia, tenha sido, segundo a lenda, um bastardo concebido numa dessas festas orgíacas de escravos que se ligavam precisamente em Roma a divindades do tipo meridional, Saturno Ctónio, Vênus e Flora, e que celebravam o retorno dos homens à lei da igualdade universal e da promiscuidade, que é a da grande mãe da vida. Os etruscos, e, em grande parte, os sabinos, apresentam vestígios de matriarcado. Tal como em Creta, as inscrições indicam frequentemente a filiação com o nome da mãe e não do pai. E, de qualquer modo, à mulher são atribuídas uma honra, uma autoridade, uma importância e uma liberdade muito particulares. São numerosas as cidades da Itália que tinham mulheres por epónimos. A coexistência do ritmo da inumação e da incineração faz parte de numerosos vestígios que atestam a presença de dois estratos sobrepostos, que correspondem provavelmente a uma concepção urânica e a uma concepção demétrica do post-mortem. Estratos misturados, mas que no entanto não se confundem. O caráter sagrado e a autoridade das matronas, Matronarum Sanctitas, Mater Princeps Familae, que se conservaram em Roma, não se podem definir propriamente como romanos, mas antes denunciam a componente pré-romana, ginecocrática, que no entanto está subordinada, na nova civilização, ao puro direito paterno, e recolocada no seu lugar correto. Noutros casos, pelo contrário, verifica-se um processo oposto. O Saturno Cronos romano, embora conservando algumas das suas características originárias, por outro lado aparece como um demónio telúrico, esposo de Ops, a Terra. Poder-se-á aplicar a mesma observação a Marte e aos diversos aspectos frequentemente contraditórios do culto de Hércules. Vesta, com todas as probabilidades, é uma transposição feminina, devido igualmente à influência meridional da divindade do fogo, que entre os orianos teve sempre um caráter masculino e urânico. Transposição esta que desembocou, por fim, na associação desta divindade a Bona Dea, adorada como deusa da terra, e celebrada secretamente de noite, sendo os homens proibidos de assistirem a este culto e até de pronunciarem o nome da deusa. A tradição atribui a um rei não romano, ao sabino Tito Tácio, a introdução em Roma dos cultos ctónios mais importantes, como o de Ops e de Flora, de Rhea e de Juno, Cúrias, de Luna, do Cronos Ctónio, de Diana Ctónia e de Vulcano, e mesmo o do Lares. Do mesmo modo que se deve aos livros sibilinos, de origem asiático-meridional, solidários com a parte plebeia da religião romana, a introdução da Grande Mãe e de outras divindades do ciclo ctónio.
Dis Pater, Flora, Saturno e a tríada Ceres, Liber, Libera. A forte componente pré-ariana e geia plástica e em parte atlântica, reconhecível mesmo do ponto de vista étnico e filológico, entre os povos que Roma encontrou na Itália, é de resto um facto verificado. E a relação destes povos com o núcleo originário é absolutamente idêntica à que existe na Grécia entre os pelágios e as estirpes aqueias e dóricas. De acordo com uma certa tradição, os pelasgos dispersos passaram com frequência como escravos para outros povos, e na Lucânia e no Brutium constituíram a maior parte dos brutos, submetidos aos sabelos e aos samnitas. É significativo que estes brutos se tenham aliado aos cartaginenses, em luta contra Roma, num dos mais importantes reencontros entre o Sul e o Norte, e é por isso que os brutos foram depois condenados aos trabalhos servis. E tal como na Índia se viu que a aristocracia dos árias se opunha, enquanto estirpe ariana dominadora, à casta servil de estirpe aborígene. Também na oposição entre os patrícios e os plebeus em Roma, se pode ver com grande verossimilhança uma coisa parecida, e considerar nos plebeus, como alguém já fez numa feliz expressão, os pelasgos de Roma. São inúmeros os factos que indicam que a plebe em Roma se reclama principalmente do direito materno, feminino e matriarcal, enquanto o patriciado foi buscar o direito paterno, a sua dignidade superior. É por esta parte feminina e material que a plebe entrou no Estado. Ela conseguiu finalmente participar no ius quiritum, mas não das atribuições políticas e jurídicas ligadas ao crisma superior próprio do patriciado, ao patrem siere posse, que se refere aos antepassados divinos, divi parentes, que só o patriciado possui, e não a plebe, considerada como composta dos que são apenas os filhos da terra. Mesmo sem querermos estabelecer uma relação étnica direta entre os pelasgos e os etruscos, estes últimos, de que muitos queriam fazer Roma devedora sob vários aspectos, apresentam as características de uma civilização telúrica e, no máximo, lunar sacerdotal pouco conciliável com a linha central e o espírito da romanidade. É verdade que os etruscos, tal como de resto os próprios assírios e caldeus, para além do mundo telúrico da fertilidade e das mães da natureza, conheceram um mundo urânico de divindades masculinas, tendo Tínia por senhor. Contudo, estas divindades, diconsentes, são muito diferentes das divindades olímpicas. Não possuem nenhuma verdadeira soberania, são como sombras sobre as quais ganham uma potência oculta e inominável, que pesa sobre tudo e que verga sob as mesmas leis. A dos di superiores é involuti. Assim, o uranismo etrusco, através deste tema fatalista e, portanto, naturalista, tal como a própria concepção pelágica do Zeu gerado e submetido aos Styx, denuncia o espírito do Sul. Com efeito, sabe-se que, segundo este, todos os seres, mesmo os seres divinos, estão subordinados a um princípio que, tal como o seio da terra, tem horror à luz, e exerce um direito soberano sobre todos os que dele nasçam para uma vida contingente. Assim, reaparece a sombra de Ísis, que adverte: ninguém poderá dissolver o que eu elevo a lei, e das divindades femininas helénicas, criaturas da noite e do Érebo, que encarnam o destino e a soberania da lei natural, enquanto o aspecto demoníaco e a feitiçaria, que, como já vimos, desempenharam um papel nada insignificante no culto etrusco, sob formas que contaminaram os próprios sistemas e símbolos solares, testemunham a influência que nesta civilização exercia o elemento pré-ariano, mesmo sob os seus aspectos mais baixos. Na realidade, tal como surgia nos tempos de Roma, o etrusco tem poucas características comuns com o tipo heróico solar. Ele não soube lançar sobre o mundo mais que um olhar triste e sombrio. Para além do terror do além-túmulo, sobre ele pesava o sentimento de um destino e de uma expiação, que chegava ao ponto de lhe fazer predizer o fim da sua própria nação. A já citada união do tema do Eros com o da morte encontra-se nele de uma maneira característica. O homem goza com frenesi voluptuoso a vida que lhe escapa, hesitando entre os êxtases em que afloram as forças inferiores que ele sente por toda a parte. Os chefes sacerdotais dos clãs etruscos,
os Lucumões, consideravam-se filhos da terra, e é a um demónio telúrico, Tagas, que a tradição atribui a origem da disciplina etrusca, ou aruspicina, das ciências cujos livros penetravam de medo e de horror, os que se aprofundavam e que, no fundo, mesmo sob o seu aspecto mais elevado, pertencem ao tipo de ciência fatalística lunar da sacerdotalidade caldeia, que em seguida passou para os hititas e com a qual a ciência dos arúspices denuncia evidentes analogias, mesmo do ponto de vista da técnica de certos procedimentos. O facto de Roma ter podido acolher uma parte destes elementos, ao lado da ciência augural de que os patrícios tinham o privilégio, ter dado lugar aos arúspices etruscos e de não ter desdenhado consultá-los, mesmo que se tenha em conta o significado diferente que as mesmas coisas podem ter quando são integradas no âmbito de uma civilização diferente, revela um compromisso e uma antítese que no seio da romanidade foram frequentemente latentes, mas que no entanto se manifestaram atuais e evidentes num certo número de casos. Na realidade, a revolta contra os Tarquínios foi uma revolta da Roma aristocrática contra a componente etrusca, e a expulsão daquela dinastia passou a ser celebrada em Roma todos os anos, com uma festa que faz lembrar aquela com que os iranos celebravam a Magofonia, ou seja, o massacre dos sacerdotes medas que tinham usurpado a realeza depois da morte de Cambises. O romano, embora receando, teve sempre uma grande desconfiança em relação ao arúspice, quase como que por um inimigo oculto de Roma. Entre numerosos episódios que são bem característicos a este respeito, pode-se citar o dos auríspices, que, por ódio a Roma, querem que seja enterrada a estátua de Horácio Cocles, tendo esta sido colocada, apesar da vontade deles, no local mais elevado, seguem-se, contrariamente às predições, acontecimentos favoráveis a Roma, e os arúspices, acusados de traição, confessam e são executados. Sobre este pano de fundo das populações itálica originárias, ligadas ao espírito das antigas civilizações meridionais, Roma, portanto, destaca-se ao manifestar uma nova influência, que lhes é irredutível. Mas esta influência só se pode desenvolver através de uma luta áspera, interna e externa, através de uma série de reações, de adaptações e de transformações. Em Roma, encarna-se a ideia da virilidade dominadora. Esta manifesta-se na doutrina do Estado, da auctoritas e do Imperium. O Estado, colocado sob o signo de divindades olímpicas, em particular do Júpiter Capitolino, destacado, soberano, sem genealogia, sem filiações e sem mitos naturalistas, não está, na sua origem, separada do mistério iniciático da realeza, que foi declarado inacessível ao homem comum. O Imperium é concebido no sentido acima de tudo específico, e não hegemónico e territorial, de poder, de força mística e temível do comando, possuída não só pelos chefes políticos, em que mantém o seu caráter intocável apesar do caráter frequentemente irregular e legítimo das técnicas de acesso ao poder, mas também pelo patrício e pelo chefe de família. Não é diferente a espiritualidade que reflete o símbolo ariano-romano do fogo, bem como a severidade do direito paterno e, em geral, um direito que Vico pôde qualificar a justo título de heroico. Num campo mais exterior, essa espiritualidade inspirava a ética romana da honra e da fidelidade, vivida tão intensamente que caracteriza, segundo Tito Livio, o povo romano, enquanto o bárbaro, pelo contrário, se distingue pela ausência de filhos e por uma submissão à contingência da fortuna. O que também é característico entre os romanos das origens é uma percepção do sobrenatural como numen, ou seja, como poder, em vez de se apresentar como Deus, em que se deve ver a contrapartida de uma atitude espiritual específica. E são igualmente características a ausência de pathos, de lirismo e de misticismo em relação ao divino, a exatidão do rito necessário e necessitante, a clareza do olhar. Temas estes que correspondem aos do primeiro período védico, chinês e irânico, assim como ao ritual olímpico aqueu, devido ao facto de se referirem a uma atividade viril e mágica. A religião romana,
típica, desconfiou sempre dos abandonos da alma e dos impulsos da devoção, e referiu, se necessário pela força, tudo o que afaste desta dignidade grave, o que é própria das relações de uns civis romanos com um Deus. Embora o elemento etrusco procurasse exercer o seu domínio sobre as camadas plebeias, difundindo o patos de representações assustadoras do além, Roma, na sua parte melhor, permaneceu fiel à visão heroica, semelhante à que conheceu originariamente a Hélada. Teve os seus heróis divinizados, os deuses semones, e por outro lado conheceu a impassibilidade dos outros, dos mortais, a quem o além-túmulo não inspirava nem esperança nem temor, nada que pudesse alterar um comportamento severo de dever, de fides, de heroísmo, de ordem e de domínio. A este respeito, serão muito significativos os próprios favores concedidos ao epicurismo de Lucrécio, em que a explicação por causas naturais tem igualmente a finalidade de destruir o terror da morte e o medo perante os deuses, de libertar a vida e de lhe fornecer calma e segurança. Mas também nestas doutrinas subsistia a concepção dos deuses precisamente de acordo com o ideal olímpico, como essências impassivas e isoladas, que se apresentam como um modelo de perfeição para o sábio. Se, em relação a outros povos, tais como os gregos e mesmo os etruscos, os romanos, nas suas origens, fizeram quase figura de bárbaros. Esta falta de cultura oculta, tal como entre as populações germânicas do período das invasões, uma força mais originária, atuando segundo um estilo de vida em relação ao qual toda a cultura de tipo citadino apresenta aspectos problemáticos, se não mesmo de decadência e de corrupção. É assim que o primeiro testemunho grego de que se dispõe sobre Roma é o de um embaixador que confessa que o Senado romano, em que ele esperava ir encontrar-se como que numa reunião de bárbaros, pelo contrário lhe apareceu uma assembleia de reis. Desde as suas origens, por vias invisíveis, apareceram em Roma sinais secretos de tradicionalidade, tais como o sinal do centro, a pedra negra de Rómulo colocada na entrada da Via Sacra. Recorde-se o fatídico e solar 12, número dos abutres que asseguram a Rómulo o direito de dar o seu nome à nova cidade, número dos lictores e das próprias varas do feixe, em que se encontra no machado o mesmo símbolo dos conquistadores hiperbóreos, o número conferido por Numa aos Ancilia, Pignoria Imperii, e aos altares do culto arcaico de Janus, e assim por diante. Recorde-se também a própria águia, que, consagrada ao deus do céu luminoso Júpiter, e simultaneamente signo das legiões, é também um dos símbolos arianos da glória imortalizante, pelo que se pensou que era sob a forma de águias que as almas dos Césares se libertavam do corpo para entrarem na imortalidade solar. Recorde-se o sacrifício do cavalo, correspondente ao Asvameda dos arianos da Índia, e também muitos outros elementos de uma tradição sacra universal. Apesar disso, será a própria epopeia, a própria história romana, mais que as teorias, as religiões ou as formas de cultura, que exprimirá o mito mais verdadeiro de Roma, que falará da maneira mais imediata, como que através de uma série de grandes símbolos esculpidos pela potência na própria substância da história, da luta espiritual que forjou o destino e a grandeza de Roma. Cada fase do desenvolvimento de Roma apresenta-se na realidade como uma vitória do espírito heroico indo-europeu, e foi na maior parte, nas maiores tensões históricas e militares, que este espírito brilhou mais vivamente, mesmo onde, sobretudo, devido a influências exógenas e ao fermento plebeu, a vida de Roma se encontrava já alterada. Desde as origens, certos elementos do mito ensegam um significado profundo e indicam ao mesmo tempo as duas forças que estão em luta em Roma. Assim, é interessante a tradição de que Saturno Cronos, o deus real do ciclo áureo primordial, teria criado Saturnia, considerada ora como uma cidade, ora como uma fortaleza, que se teria localizado onde depois veio a surgir Roma, e que este deus tenha sido igualmente considerado como uma força latente, latens deus, presente no Lácio.
No que se refere à lenda do nascimento de Roma, já se anuncia o tema do par antagónico em Numitor e Amulio, e este parece personificar o princípio violento na sua tentativa de usurpação em relação a Numitor, que corresponde em grande parte ao princípio real e sacro. A dualidade volta a apresentar-se no par Rómulo-Remo. Apesar de tudo, trata-se aqui de um tema característico dos ciclos heróicos. Os gêmeos teriam sido gerados por uma mulher, por uma virgem guardiã do fogo sagrado, a que se uniu um deus guerreiro, Marte. Em segundo lugar, trata-se do tema histórico-metafísico dos salvos das águas. Em terceiro lugar, a figueira ruminal, sob a qual os gêmeos se refugiam, remonta, visto que na antiga língua latina ruminus, referida a Júpiter, designava o atributo de que o que nutre, ao símbolo geral da árvore da vida e da nutrição sobrenatural que ele dá. Mas os gêmeos são alimentados também pela loba. Já aludimos ao duplo significado do simbolismo do lobo, não só no mundo clássico, mas também no mundo céltico e nórdico. A ideia do lobo e a da luz se encontram associadas com frequência, embora o lobo não deixe de estar relacionado com o próprio Apolo Hiperbóreo. Por outro lado, o lobo exprime também uma força selvagem, algo de elementar e de desenfreado. Já vimos que na simbologia nórdica, a ideia do lobo é das forças elementares em revolta. Esta dualidade latente no princípio que alimenta os gêmeos, no fundo, corresponde à dualidade de Rómulo-Remo, semelhante à dualidade de Osíris-Seth, de Caim, Abel, etc. Com efeito, enquanto Rómulo traça os limites da cidade no sentido de um rito sagrado e de um princípio simbólico de ordem, de limite e de lei, Remo, pelo contrário, ultraja essa delimitação e, por esta razão, é morto. É este o primeiro episódio, quase o prelúdio, de uma luta dramática, luta interna e externa, espiritual e social, em parte conhecida e em parte encerrada dentro de símbolos mudos. O prelúdio da tentativa, por parte de Roma, de fazer surgir uma tradição universal de tipo heróico no mundo mediterrâneo. A história mítica do período dos reis já indica o antagonismo entre um princípio heróico-guerreiro e aristocrático e o elemento correspondente aos plebeus, aos pelasgos de Roma, assim como a componente lunar sacerdotal e, etnicamente, etrusco-sabina, antagonismo que chegou a exprimir-se inclusivamente em termos de geografia mística com o Palatino e o Aventino. É do Palatino que Rómulo vê o símbolo dos 12 abutres que lhe conferem o direito contra Remo, que tem como seu o Monte Aventino. Depois da morte de Remo, a dualidade parece ressurgir sob a forma de compromisso, no par Rómulo-Tácio. Rómulo-Tácio, que é o rei dos Sabinos, isto é, de gentes de culto predominantemente telúrgico-lunar, e com a morte de Rómulo, deflagra a luta entre os albanos, estirpe guerreira de tipo nórdico, e os sabinos. Segundo a antiga tradição itálica, é de resto no Palatino que Hércules teria encontrado o bom rei Evandro, que significativamente fundará no mesmo monte Palatino um templo à Vitória, depois de ter matado Caco, filho do deus pelágico do fogo Ctónio, erguendo na sua caverna, situada no Aventino, um altar ao deus olímpico. O Hércules, que, como Hércules triunfal, inimigo de Bonadea, será extremamente significativo, tal como Júpiter, Marte e mais tarde Apolo, como Apolo o Salvador, do tema da espiritualidade urânico-viril romana em geral, e será celebrado em ritos de que eram excluídas as mulheres. De resto, o Aventino, o monte de Caco abatido, de Remo morto, é também o monte da deusa, e é nele que se ergue o templo mais importante de Diana Lua, a grande deusa da noite, templo fundado por Sérvio Tulo, o rei de nome plebeu e amigo da plebe. É para o Aventino que se retira a plebe em revolta contra o patriciado, e é nele que se celebram, em honra de Sérvio, as festas dos escravos. É nele que se estabelecem outros cultos femininos, como os de Bonadea, de Carmenta, em 392, o de Juno Rainha, trazida pelos veios,
vencida e que originalmente agradou pouco aos romanos, os cultos telúricos, como o de Faunus. À série dos Reis Lendários de Roma corresponde uma série de episódios da luta entre os dois princípios. Depois de Rómulo, transformado em herói sob o nome de Quirino, o deus invicto de quem o próprio César se considerava quase como uma encarnação, reaparece na pessoa de Numa, o tipo lunar de sacerdote real etrusco-pelágico, dirigido pelo princípio feminino, a Igéria, e é com ele que se anuncia a cisão entre o poder real e o poder sacerdotal. Mas em Túlio Hostílio, pelo contrário, verificam-se os sinais de uma reação do princípio viril propriamente romano, oposto ao princípio etrusco-sacerdotal. Com efeito, ele aparece sobretudo como o tipo do imperador, do chefe guerreiro. E se Túlio parece por ter subido ao altar e ter feito descer o raio do céu, como os sacerdotes tinham o hábito de fazer, na linguagem dos símbolos isso pode significar uma tentativa de reintegração sacral da aristocracia guerreira. Inversamente, com a dinastia etrusca dos Tarquínios, são os temas da predominância feminina e da tirania favorecendo, com frequência, as camadas plebeias contra a aristocracia que vem misturar-se estreitamente em Roma. É, portanto, um ponto de viragem fundamental da história o da revolta da Roma patrícia que, tendo matado Sérvio, expulsa o segundo Tarquínio, põe fim à dinastia estrangeira e rompe os vínculos com a civilização anterior, quase ao mesmo tempo que se produz a expulsão dos tiranos populares e a restauração dórica em Atenas. Depois disto, não tem importância seguirmos as lutas internas e os múltiplos episódios de resistência patrícia e da usurpação plebeia em Roma. De facto, o centro vai-se deslocando gradualmente do interior para o exterior. O que se tem de considerar não são tanto os compromissos a que correspondem certas instituições e certas leis até a época imperial, como um mito constituído, como já dissemos, pelo processo histórico da grandeza política de Roma. Com efeito, apesar da subsistência ou da infiltração na trama da romanidade de um elemento heterogéneo meridional, os poderes políticos em que este elemento se tinha afirmado da maneira mais característica não foram poupados. Foram inexoravelmente destruídos ou vencidos sob uma civilização diferente, antitética e de um nível mais elevado. A este respeito, de facto, pense na extraordinária e significativa violência com que Roma abateu os centros da civilização anterior, sobretudo a etrusca, frequentemente até apagar quase completamente todos os vestígios do seu poder, das suas tradições e até mesmo da sua língua. Tal como Alba, também Veios, a cidade de Juno Rainha, Tarquínia e as restantes Lucumónias foram uma a seguir à outra arriscadas da história. Nisto há quase como um elemento fatídico, se bem que atuado, mais que pensado e querido, por uma raça que conservou sempre, no entanto, o sentimento de dever às forças divinas, a sua grandeza e a sua fortuna. E caiu igualmente Capua, centro da moleza e da opulência meridional, a personificação da cultura da Grécia esteticizada, afroditizada e que já tinha deixado de ser dórica, dessa civilização que, no entanto, deveria seduzir e amolecer uma parte do patriciado romano. Mas foi sobretudo nas guerras púnicas, na forma muda de realidades e poderes políticos, que as duas tradições se chocaram, com o aniquilamento de Cartago, a cidade da deusa, Astarte Tanit, e da mulher real, Dido, que já tinha tentado seduzir o lendário chefe de estirpe da nobreza romana. Pode-se dizer, juntamente com Bachofen, que Roma desloca ao centro do Ocidente histórico, que o faz passar do mistério telúrico para o mistério urânico, do mundo lunar das mães para o mundo solar dos pais. E o germen originário e invisível da raça de Roma põe em ação uma formação íntima da vida, com um ethos e um direito que consolidam esta orientação, apesar da ação incessante e subtil do elemento contrário. Na realidade, a lei romana do direito das armas conquistadoras, juntamente com a ideia mística da vitória, representa a antítese mais clara em relação ao fatalismo etrusco e a todos os abandonos contemplativos. Afirma-se a ideia viril do Estado, contrária a todas as formas hierático-demétricas, mas, no entanto, englobando
em cada uma das suas estruturas, a consagração própria de um elemento ritual e sagrado. E esta ideia fortifica a alma íntima, situa a vida inteira num plano claramente superior ao de todas as concepções naturalistas. A ascese da ação desenvolve-se nas formas tradicionais de que já falamos. Esta ascese penetra de um sentido de disciplina e de porte militar as próprias articulações de associações corporativas. A gens e a família são constituídas de acordo com o mais rigoroso direito paterno. No centro, os patres, sacerdotes do fogo sagrado, árbitros da justiça e chefes militares da sua gens, dos seus escravos e dos seus clientes, elementos fortemente individualizados da formação aristocrática do Senado, e a própria civitas, que é a lei materializada, não é mais que ritmo, ordem e número. Os números místicos, 3, 12, 10 e seus múltiplos, encontram-se na base de todas as suas divisões políticas. Se bem que Roma não tenha sabido subtrair-se à influência dos livros sibilinos que o segundo Tarquínio teria introduzido, livros esses que representam precisamente o elemento asiático misturado com o helenismo bastardo e preparam o rito plebeu ao introduzirem, no antigo culto patrício tão fechado, novas e equívocas divindades, ela, apesar disso, soube reagir onde quer que o elemento inimigo se evidenciasse abertamente e ameaçasse de facto a sua realidade mais profunda. Assim, vê-se Roma combater as invasões básico-afrodíticas e prescrever as bacanais. Desconfiar dos mistérios de origem asiática que agora já polarizavam à sua volta um misticismo doentio. Não tolerar os cultos exóticos, entre os quais se infiltravam com insistência o tema ctónio e o das mães, senão na medida em que não exercessem qualquer influência nociva sobre o modo de vida virilmente organizado. A destruição dos livros apócrifos de Numa Pompílio e a proscrição dos filósofos, particularmente dos pitagóricos, têm razões mais profundas que as das simples contingentes e políticas. Tal como os resíduos etruscos, também o pitagorismo, que surgiu na Grécia já como uma reviviscência pelágica, pode ser considerado, pela sua revocação nostálgica de figuras de deusas tais como Rhea, Deméter e Héstia, pelo seu espírito lunar matemático, pela sua tonalidade panteísta, pelo papel espiritual que ele reconhece à mulher, apesar da presença de elementos de tipo diferente, como a ramificação de uma civilização demétrica purificada, em luta contra o princípio oposto, que atua agora como espírito invisível da humanidade. É significativo que os autores clássicos tenham imaginado uma relação estreita entre Pitágoras e os etruscos, e que os comentários proscritos dos livros de Numa Pompílio tenham tido a tendência precisamente para estabelecer esta relação e para reabrir as portas, sob a máscara de uma pretensa tradicionalidade, à influência antitética e anti-romana do elemento pelágico etrusco. Outros acontecimentos históricos que, do ponto de vista de uma metafísica da civilização, têm igualmente um valor de símbolos, são a queda do Império Isíaco de Cleópatra e a queda de Jerusalém. São novos pontos de viragem da história interna do Ocidente, que se realiza através da dinâmica de antíteses ideais que se refletem nas próprias lutas civis, visto que até num Pompeu, num Bruto, num Cássio e num Marco Antônio se pode reconhecer o tema do Sul na tentativa tenaz, mas frustrada, de refriar e de vencer a nova realidade. Se Cleópatra é um símbolo vivo da civilização afrodítica, de que Marco Antônio sofreu a influência, em César, pelo contrário, encarna-se o tipo ariano-ocidental do dominador. É ele que, com as palavras fatídicas, na minha estirpe encontra-se a majestade dos reis que, entre os homens, os tornam superiores devido ao seu poder e a sacralidade dos deuses, em cujas mãos se encontra o poder dos reis. Já anuncia a reafirmação em Roma da mais elevada concepção do Imperium. Na realidade, já com Augusto, que aos olhos da humanidade encarnava o numen e a aternitas do filho de Apolo Sol, se restabelece univocamente a unidade dos dois poderes, paralelamente a uma reforma tendente a repor em vigor os princípios da antiga religião ritualista romana, frente à invasão dos cultos e das superstições exóticas.
Assim se realiza um tipo de Estado que, indo buscar a sua legitimidade à ideia solar, olímpico-solar, deveria naturalmente tender para a universalidade. Com efeito, a ideia de Roma acaba por afirmar-se, além de todos os particularismos, não simplesmente étnicos, mas também religiosos. Depois de definido o culto imperial, numa espécie de feudalismo religioso, ele respeitou e acolheu os diferentes deuses correspondentes às tradições de todos os povos incluídos no ecúmeno romano. Porém, acima de todas as religiões particulares e nacionais, dever-se-ia testemunhar uma fides superior, ligada precisamente ao princípio sobrenatural encarnado pelo imperador ou pelo gênio do imperador e simbolizado igualmente pela vitória, como o ente místico para cuja estátua se virava o Senado ao prestar o juramento de fidelidade. Na época de Augusto, a ascese da ação, apoiada por um elemento fatídico, tinha criado um corpo suficientemente amplo para que a universalidade romana tivesse também uma expressão tangível e desse o seu carisma a um conjunto complexo de populações e de raças. Roma apareceu como geradora de homens e geradora de deuses, com templos em que não se está longe do céu, e que, de diversos povos, tinha feito uma única nação, Feciti patriam diversi gentibus unam. A Pax Augusta e Profunda pareceu que ia pouco a pouco atingindo, como Pax Romana, os limites do mundo conhecido. Foi como se a tradição tivesse mais uma vez de ressurgir, nas formas próprias de um ciclo heroico. Pareceu que se tinha posto fim à Idade do Ferro e que se tinha anunciado o retorno da Idade Primordial, a Idade do Hiperbóreo Apolo. A idade última da profecia de Cumes chegou finalmente, cantava Virgílio. Eis que renasce intacta a grande ordem dos séculos. Retorna a Virgem, retorna Saturno, e do alto dos céus desce uma nova geração. Iam nova progenies coelo demititur alto. Digna-te, ó casta Lucina, a ajudar o nascimento do menino, com o qual acabará a raça de ferro, e sobre o mundo inteiro se erguerá a raça de ouro, e eis que reinará o teu irmão, Apolo. A vida divina receberá o menino que eu canto, e verá os heróis misturarem-se com os deuses, e ele mesmo com eles. Esta sensação foi tão forte que deveria impor-se ainda mais tarde e levar Roma à altura de um símbolo supra-histórico e fazer dizer aos próprios cristãos que, enquanto Roma permanecer salva e intacta, as medonhas convulsões da Idade Última não serão de recear, mas que no dia em que Roma cair, a humanidade estará próxima da sua agonia.